Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 29 de março de 2024. Rodadinha bem cheia hoje para a gente operar e mais do que isso trazer para vocês as melhores opções se baseando em números estatísticas, porque a médio e longo prazo sempre seremos lucrativos dessa forma. Como a gente tem uma rodada com muitos jogos, é claro que a gente vai acertar bastante, vai errar bastante, faz parte. Então sempre tentem filtrar, escolher as opções das quais vocês mais gostam das que a gente passou, que os nossos palpites batam, ou então comentem aqui embaixo se você tem alguma preferida que a gente acabou não indicando. Se discorda da gente, faz tudo o contrário do que a gente indicou, não tem problema. O importante é estar sempre aqui no Sexta de Trade tendo uma segunda opinião para poder formar a sua com mais embasamento. Beleza? Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada. Link da Estrela Bet aqui na descrição para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e ter acesso a bônus e promoções exclusivas, fazendo o seu cadastro clicando aqui embaixo. E também o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, ainda mais barato, 25% de desconto para vocês e também vagas limitadas para o nosso plano de temporada completa. R$60 você vai fazer parte da nossa temporada em março, abril, maio, junho e também vai ter acesso ao conteúdo que a gente já lançou, guias, e-books e muito mais, tips exclusivas, muito conteúdo e vídeos extras que a gente entrega para vocês semanalmente e também ao nosso material de pré-temporada da temporada 24-25. Começando aqui com Hornets e Warriors, a gente tem o Charlotte jogando em casa ainda sem o LaMelo Ball. O Golden State Warriors, apesar de estar um pouco mais aliviado por conta de resultados recentes, eles ainda correm o perigo aqui de perder a vaga para o Houston Rockets no play-in. Então a necessidade do Golden State de vencer é enorme. Então eles vão tomar bastante cuidado na hora de selecionar os seus arremessos e certamente eles vão colocar uma defesa de playoff para essa partida aqui. O ataque deve seguir o bom momento deles, mas acima de tudo a gente acredita que essa defesa deva se sobressair diante de um Hornets que tem muita dificuldade para atacar. Então a gente vai operar nesse jogo Hornets e Warriors e também a gente vai operar na partida aqui entre Clippers e Magic, beleza? Qual que vai ser a nossa duplinha para essa ocasião? A gente espera uma pontuação mais baixa do Charlotte Hornets. Vamos colocar aqui abaixo de 112,5 pontos deles. É uma linha que eu acho interessante, né? O Charlotte Hornets, além de ser um dos 5 piores ataques por 100 posses de bola da NBA, vem desfalcados e a gente consegue colocar esse aqui abaixo de 112,5 pontos deles, que é uma linha que, assim, se eles ultrapassarem, a chance deles vencerem esse jogo é muito grande. Eu não acho que isso vá acontecer. Aí a gente vai aqui no jogo dos Clippers e Magic e a gente vai colocar uma linha que eu também considero bem baixa aqui para um time com a qualidade ofensiva que tem esse Los Angeles Clippers, acima de 99,5 pontos, e a gente já vai justificar cada uma dessas entradas para vocês. Bom, como eu disse, a gente está falando de um Charlotte Hornets que ofensivamente é terrível, o segundo pior ataque da NBA por 100 posses de bola, e nessa temporada, nenhum ritmo alto eles estão jogando para poder compensar a falta de eficiência, sei lá, com um número mais alto de arremessos, com um jogo mais atlético, mais intenso, não. Eles estão quase entre os 10 times mais lentos da NBA. Eles também tem um dos piores aproveitamentos, né, em rebotes ofensivos, então eles não têm muitas chances de corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. Se a gente for olhar aqui, os últimos 10 confrontos contra o Golden State Warriors, o Charlotte Hornets marcou uma média de 101,9 pontos por jogo, que é muito baixo, superando esses 112,5 pontos em 2 oportunidades, sendo uma delas em um jogo em casa contra os Warriors na temporada anterior. E para quem não se lembra, o Golden State Warriors na temporada anterior era um dos 5 piores setores defensivos da NBA jogando como visitante, mas assim, de longe. Era um time muito frágil defensivamente jogando fora de casa. Principalmente na temporada anterior, como eu disse para vocês. Dessa vez, eles devem cadenciar um pouco mais o jogo, tomar um pouco de cuidado na hora de decidir qual arremesso executar e não acelerar tanto assim, até porque isso só vai beneficiar esse Charlotte Hornets, que tem um ataque pouco eficiente e também é um time que, mesmo que eles tenham alguma altura ali para poder tirar proveito do Golden State Warriors, não é um time com talento suficiente para tirar proveito deles com consistência. Quando a gente fala aqui de bolas de 3 feitas por jogo, a gente está falando de um Charlotte Hornets que figura entre os 10 times com menos bolas de 3 por jogo na NBA e também de um dos 10 times com a pior eficiência. Vamos acreditar que os Warriors vão manter seus adversários em uma linha mais baixa. Beleza? E aí a gente vai duplar aqui com essa partida dos Clippers. A gente decidiu fazer um filtro em jogos em que o Westbrook fez parte do elenco. Por quê? Por mais que ele seja um reserva, ele tem uma boa minutagem, é um cara que dá uma dinâmica maior
para um time que costuma ser bem mais lento, com Kawhi, Paul George e James Harden na escalação. Então, se eles já são eficientes porque tem muita qualidade envolvida nesse time, com um ritmo mais rápido, a chance de uma pontuação mais alta aumenta. E por mais que o Orlando Magic seja uma excelente defesa, a gente está falando ainda de um dos 10 times que mais levam seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA, e a gente tem muitos jogadores que sabem cavar faltas do lado dos Clippers, principalmente o James Harden, e a gente está falando aqui de um Clippers que vem saudável. O jogo até pode ser lento, mas ainda assim é uma linha muito baixa e perfeitamente alcançável para um time que é o quarto time com a melhor eficiência em bolas de 3 e também o quarto time com a melhor eficiência em arremessos de lance livre. O Los Angeles Clippers, por 100 posses de bola, também é o terceiro ataque mais eficiente da NBA, marcando 118,9 pontos a cada 100 posses de média. E se a gente for pegar aqui esses 20 jogos com Russell Westbrook na escalação, a gente tem uma média aqui de mais de 117 pontos feitos por jogo para o Los Angeles Clippers, que conseguiu superar essa marca dos 99,5 pontos em 100% dessas partidas, ficando ali mais abaixo, né, ali contra o Minnesota Timberwolves, que na época era a melhor defesa da NBA, e assim, contra o Orlando Magic, eles são perfeitamente capazes de conseguir superar essa marca. Então, vamos nessa duplinha e seguir aqui para o jogo Pacers e Lakers. Aqui a gente tem um jogo que deve ser muito movimentado, porém, o LeBron James é dúvida, assim como o Anthony Davis. Tudo vai depender da escalação. A gente está falando aqui de um Los Angeles Lakers que é dependente desses dois jogadores, e que no último encontro entre essas franquias a gente teve mais de 290 pontos. Então, se o LeBron James e o Anthony Davis jogarem, certamente o over vai ser o que mais vale o risco. A linha tá alta, era uma linha que a gente via com muita frequência ali do começo para metade dessa temporada. Depois era um pouco mais raro a gente ver essas linhas pagando em torno de 1,50 ali, entre 240 e 230 pontos. Mas ainda assim, se o LeBron James e o Anthony Davis jogarem, eu acredito em mais de 238,5 pontos. Se o LeBron ficar de fora, fiquem de olho na pontuação do AD. Se o AD não jogar, fiquem de olho na pontuação do LeBron James, são os dois melhores pontuadores de garrafão desse time, e o Pacers é um dos 3 times com garrafão mais vazado da NBA. Uma das 10 piores defesas da NBA, e a gente tem que lembrar que esses dois times melhor atacam do que defendem. O Indiana é o segundo melhor ataque da liga e é também uma das 10 piores defesas. A gente também tá falando de dois times que jogam no ritmo alto. O Lakers é o quarto mais rápido da NBA e o Indiana o segundo. Então a gente tem muitas posses de bola por minuto e com isso a gente tem vários arremessos. Outro número interessante para alas, que é a posição do LeBron James, o Indiana Pacers é o quarto time mais vazado da NBA. E para point guard, a equipe do Los Angeles Lakers é simplesmente aqui o quinto time que mais cede assistências. Então, assim como a gente disse no último confronto, olho nas assistências do Haliburton e olho na pontuação do King James, caso ele jogue. Beleza, vamos falar aqui de Wizards e Pistons e também vamos falar aqui a respeito de Miami Heat e Portland Trail Blazers, porque a gente vai trazer mais uma duplinha aqui para vocês. A gente espera que o Miami Heat pontue bem e a gente espera que o Detroit Pistons também pontue bem. Os dois times vão enfrentar defesas muito ruins e com linhas que, na minha visão, são acessíveis. O Detroit tem possíveis desfalques para hoje que são bem relevantes, mas vamos aqui de acima de 104,5 pontos. Cade Cunningham, Jaden Ivey, para mim, os principais talentos deles são dúvidas para hoje, mas se eles jogarem, a gente acredita nesse over sim. Bem como a gente acredita aqui no over do Miami Heat, que também tem diversas dúvidas para hoje, mas vamos ficar de olho na escalação. No nosso grupo VIP, a gente sempre informa o pessoal, se possível, né, de jogadores que vão jogar, que não vão, o impacto que eles podem ter na partida, etc. Então vamos aqui de acima de 102,5 pontos do Heat, fechando essa hora de 50 e pouco. Odds superiores a gente passa no VIP, chamem no WhatsApp e aproveitem essa oportunidade. Bom, por que a gente acredita nisso? Bom, como eu disse para vocês, os dois times que nós estamos contra são muito ruins na defesa. Vamos falar primeiro dos Wizards, que nos últimos 20 jogos sofreram mais de 122 pontos por partida de média. Eles sofreram aqui pelo menos 114 pontos em simplesmente 14 desses 20 jogos recortados. A gente também tá falando de um Detroit Pistons que joga num ritmo alto, bem como o próprio Wizards. Então a chance disso aqui ser um jogo bem movimentado e bem pontuado é grande. É o ritmo mais rápido da NBA contra o nono mais rápido. Duas das 10 piores defesas da liga, a segunda e a quarta pior, então a tendência é que seja um jogo bem movimentado. Só que se tem uma coisa em que o Detroit Pistons consegue fazer até que com uma qualidade aqui ok, é os seus rebotes ofensivos. É um rebote ofensivo de metade da tabela, enquanto que o Wizards é o pior rebote defensivo. Então Detroit pode conseguir alguns pontos de segunda chance aqui em arremessos errados. E uma coisa legal,
Detroit não é tão bom nas bolas de 3. Porém, o Wizards é um time que sofre muito no garrafão. Então, o caminho fica um pouco mais fácil aqui deles pontuarem e produzirem bem. Então, com duas defesas ruins, um ritmo alto e um Detroit Pistons possivelmente saudável, né? Vamos torcer pro Cade Cunningham, ou pelo menos o Cade, ou pelo menos o Jaden Ivey estar em quadra, pra gente acreditar que eles possam pontuar minimamente bem. Porque, acima de tudo, a gente está confiando em uma defesa muito frágil. E, caso Jalen Duren esteja em quadra, vamos ficar de olho nele, porque o Wizards é o time que mais cede rebotes para pivôs em toda a NBA, o time que mais cede pontos também, é um jogador que pode ser bem produtivo nessa partida. Agora vamos falar aqui a respeito do outro jogo, que a gente acredita que deva fechar essa duplinha aqui, o Blazers, que nos últimos 10 jogos, sofreram 114,9 pontos, sofreram mais de 102,5 pontos em 90% dessas partidas, e por mais que o Miami Heat não seja um ataque espetacular, a defesa do Blazers é bem ruim. É uma das 10 piores defesas da NBA e é também, né, um dos piores rebotes defensivos em aproveitamento na liga, mais uma vez falando a respeito de pontos de segunda chance que o Miami Heat pode conseguir para hoje. Outra coisa interessante a se destacar é o que o Portland Trail Blazers vem sofrendo bastante com pivôs. É o sexto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição, e se tem um jogador que frequentemente está em quadro e consegue ser bem regular do lado do Miami Heat, é o Bam Adebayo. Então fiquem de olho nele, até porque do outro lado, Robert Williams III não joga e DeAndre Ayton é dúvida, além da equipe do Portland Trail Blazers vir sem o Anthony Simons e também o Brogdon. São dois jogadores que são os melhores condutores de bola que a gente tem nesse time. O que isso quer dizer? Que com eles, o índice de turnovers do Blazers é um pouco mais baixo. Sem eles, aumenta. E com isso, pontos de contra-ataque, principalmente o Miami Heat que gosta de roubar bolas, deve ter alguns pontos fáceis aí de quebra de relógio, onde você com 2, 3 segundos resolve um ataque, e mais do que isso, é um arremesso livre para a cesta ali, depois de roubar uma bola, ou por exemplo, até de uma própria execução errada dos Blazers, que é um time que não tem uma eficiência ofensiva alta, e com isso, os rebotes também podem ser um bom ponto aqui pra gente investir a favor do Heat. Beleza? Então, já adiantando para vocês, esses times que eu tô citando aqui, no caso o Heat especificamente, o Warriors, são times que além desses bons resultados em relação a pontos que a gente torce para eles fazerem ou manter seus adversários abaixo, são dois favoritos. Mas os outros jogos a gente não acredita que esses times tenham favoritismo para vencer. Vamos ficar de olho nessa questão de quem são os favoritos da noite, as melhores zebras no VIP. A gente sempre manda lá pro pessoal as melhores indicações também de pontos, tipos exclusivas, de jogador e muito mais. É o grupo VIP mais completo que vocês vão ver, e mais do que isso, o melhor preço. Só de vocês entrarem e receberem nosso material extra, vocês vão falar, caramba, já valeu a pena. E a gente sempre incentiva, diferente de todos os outros, a vocês aprenderem. A gente sempre traz conteúdos para vocês se tornarem apostadores independentes e de alto nível. Vamos agora falar aqui a respeito da próxima duplinha que a gente tem para indicar para vocês. Dessa vez, a gente vai depender de um handicap positivo do Philadelphia 76ers e de uma boa pontuação dos Knicks, mais uma vez dependendo de dois visitantes. Vamos fechar mais uma duplinha com handicap de mais 16,5 pontos do Philadelphia e mais de 103,5 pontos dos Knicks. O Philadelphia joga hoje fora de casa contra o Cleveland, que deve contar com a volta do Donovan Mitchell, então sim, os Cavs são favoritos, mas aqui eu vejo um tremendo exagero. O Donovan Mitchell vai voltar só agora, então calma. Mas de fato eles são favoritos, porém, nessa tip, o Philadelphia pode perder por até 16 de diferença, só não pode perder por 17 ou mais. É um número muito alto aqui, então a gente também pode vencer a partida que é green, vale a pena o risco. Do lado dos Knicks, mais de 103,5 pontos, um ataque que vem correspondendo bem, mas que acima de tudo enfrenta uma defesa ruim. Vamos falar primeiro a respeito do Philadelphia 76ers, que nos últimos 8 jogos se saiu bem, tá? Eles venceram 3 de 8, o que não foi muita coisa, mas venceram forte Clippers e também o competitivo Miami Heat. Só que eles não perderam por 16 pontos de diferença, na verdade 17 ou mais, em nenhuma dessas partidas. Eles enfrentaram vários adversários de alto nível, com exceção do Charlotte Hornets. Então, eles devem sobreviver contra os Cavs, que é um time que não pontua em alto volume. O Cleveland é um time que, apesar de eficiente no ataque e ter um encaixe favorável aqui para explorar a questão da altura, né, desses 76ers que está mais baixo sem o Embiid, favorável aos Cavs, mas ainda assim é um time que pontua muito pouco. O que grande faz a diferença aqui do lado dos Cavaliers é a questão da sua defesa, que pode manter os 76ers em linhas mais baixas. Porém, se a gente for olhar aqui em pontos feitos por jogo, os Cavs são um time que estão quase entre os 10 com menos na NBA, e é um time que joga num pace lento, então não dá muito tempo assim deles aplicarem uma distância tão grande dos seus rivais, a não ser que, repito, a defesa seja perfeita. Os Cavs são o sexto time mais lento da NBA. A equipe do 76ers vem sendo bem competitiva, como eu disse para vocês, cobrir esse handicap recentemente, e nos confrontos diretos contra os Cavs,
Por mais que hoje seja um cenário em que eles jogam ali em Ohio, eles venceram 3 dos últimos 4. E a única derrota nesse recorte foi no overtime que eles tiveram. E também é verdade, o Embiid esteve presente em algum desses jogos. Mas no último, o Embiid não esteve. E a gente conseguiu aqui uma vitória por 7 pontos de diferença favorável aos 76ers. E se a gente for olhar aqui o penúltimo jogo, onde foi 123 a 121, o Joel Embiid também não estava presente. E mais do que isso, outros jogadores importantes também não. Então, tem um cenário legal aqui para os 76ers pelo menos jogar bem, tá? Se manter perto do placar. Por mais que eles não tenham Embiid, dá para ver que o Nick Nurse sabe a fórmula para pelo menos competir contra esses Cavs. E aí a gente quer também uma boa pontuação dos Knicks, cada vez mais saudável, ainda com Jalen Brunson à disposição. Tem ali também o retorno do Mitchell Robinson, que voltou e deve fazer a diferença. Tem ali o DiVincenzo jogando bem, Josh Hart, conseguindo aí o acréscimo do Miles McBride também no time titular, que vem correspondendo muito bem, e eles enfrentam hoje um San Antonio Spurs que é frágil na defesa. O San Antonio é uma das 10 piores defesas da NBA, é um time que joga no pace alto, o terceiro mais rápido da liga, então assim, é um time que se expõe muito e deixa seus adversários terem muitas posses de bola por minuto. É também aqui uma equipe do New York Knicks que tem o melhor aproveitamento em rebotes ofensivos, então apesar de erros, eles podem corrigir esses erros com arremessos extras, e a gente está falando aqui de um San Antonio Spurs. A gente decidiu trazer um recorte aqui deles de nos últimos 20 jogos, onde eles sofreram uma média de quase 115 pontos por jogo para os seus adversários. Eles sofreram 103 pontos ou mais 17 desses últimos 20 jogos aqui, o que também é muito bom. Alguns dos times que não conseguiram ultrapassar essa marca contra eles: Memphis Grizzlies e Toronto Raptors. O Memphis é o pior ataque da NBA por 100 posses de bola e o Toronto é o 7º pior ataque da NBA por 100 posses de bola. Então assim, não é muito comum, ainda mais contra um time eficiente como o New York Knicks, que o San Antonio Spurs mantenham eles em linhas baixas. Fechado. Agora, pessoal, vamos ficar de olho aqui em Thunder e Suns, porque esse jogo, o Shai Gilgeous-Alexander é dúvida e o Nurkic também. 2 jogadores importantíssimos para esses times. O Shai é o cestinha principal jogador do OKC. Nurkic, o único grande defensor de aro que esse time tem e contratou para essa sequência da temporada, além também, né, do Royce O'Neal, mas que é um jogador mais baixo, não joga de pivô. Se a equipe do Suns tiver que jogar ali de Eubanks, ele vai sofrer na mão do Chet Holmgren, então vamos ficar de olho. O meu palpite para essa partida vai ser ficar de olho nos rebotes do Jusuf Nurkic. Por quê? Tá falando aqui de um Nurkic que joga na posição de pivô, onde a equipe do OKC é o 5º time que mais cede rebotes por jogo, e além, é claro, o Oklahoma em relação a aproveitamento tem um 3º pior aproveitamento em rebotes da NBA. Geralmente o Chet Holmgren, que é seu jogador mais alto, joga aberto, arremessando de 3, trabalhando, passando a bola. Às vezes ele faz alguns drives para dentro, mas principalmente ele joga aberto para puxar o pivô rival do garrafão e dar liberdade para os seus companheiros infiltrarem, ser um grande jogador ali para distribuir tocos. Só que isso causa um vácuo ali no garrafão. Quando o OKC erra um arremesso, principalmente arremessos longos, não tem ninguém ali para brigar pelo rebote ofensivo. Não à toa o OKC tem um 3º pior aproveitamento em rebote ofensivo da NBA, então os pivôs sempre têm possibilidades de produzirem bem contra eles. Então vamos ficar de olho nesses rebotes e partir aqui para os próximos jogos. Vamos encerrar aqui a nossa noite com Sacramento Kings e Dallas Mavericks. Aqui a gente acredita no over. Mas antes da gente passar a nossa análise, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta é só de 200 likes. Vamos ver, inclusive, se a gente consegue ultrapassar essa marca. E comentem green aqui embaixo para atrair boas energias e a gente conseguir bons lucros nessa noite. É só comentar, não custa nada e tenho certeza que vai te fazer muito bem. Bora aqui para Kings e Dallas Mavericks. Aqui a gente tem um jogo over, né, com características bem over. No final da partida eu vou fazer uma análise rápida em cima de Nuggets e Timberwolves. Mas vamos falar aqui a respeito desse jogo, porque ele deve ser bem movimentado, tá? O Dallas nos últimos 10 jogos marcaram 119,1 pontos por jogo. Os dois times adoram a bola de 3. O Dallas não é uma defesa confiável, uma das 10 piores da liga, bem como o Sacramento Kings sempre tá ali na metade de baixo da tabela. O Dallas Mavericks tem ofensivamente um dos 6 ataques mais eficientes da NBA. E a gente tem aqui um rebote defensivo do Dallas Mavericks entre os 10 piores. Então, olho nos rebotes do Sabonis. Ele pode produzir bastante hoje, principalmente porque o Dallas sofre com jogadores de garrafão. Eles são o 5º time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. E em relação a rebotes, eles até melhoraram bastante, tá? Mas ainda assim, a gente pode ver que o Dallas é um time de top 10 que cede rebotes para jogadores da posição
de pivô. E para a posição aqui que os jogadores jogam perto do garrafão, eles também sofrem bastante, são o quinto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição, assim como o Sacramento também é. E tem uma coisa que é um consenso dentro do Dallas Mavericks, que é: você não vai parar o Luka Doncic e o Kyrie Irving. O grande problema desse time está em relação aos seus alas. Se você tem ali esses dois jogadores produzindo bem e os outros jogadores mal, ok, você consegue vencer. Agora, se os dois estão produzindo bem e o ala deles está produzindo bem também, um Tim Hardaway Jr., um Exxon e outros jogadores que arremessam no território triplo, aí provavelmente você não vai conseguir parar eles. Então, o cenário é o seguinte: esse ala precisa produzir bem, ele deve ter volume. E é uma posição na qual o Sacramento Kings é um dos 10 times mais vazados da NBA. Em relação a bolas de 3, é o quinto time que mais sofre bolas de 3 para jogadores dessa posição. Então a gente já tem um cenário aqui bem legal para a equipe do Dallas produzir bem em pontos. Os dois times também gostam de produzir muito no território triplo. E para os Kings, a péssima notícia é que eles são o segundo time com pior aproveitamento em defesa de perímetro da NBA. Os dois times arremessam bastante desse setor, sendo o segundo e o quarto time que mais arremessam dessa linha. Então é o seguinte: se você discorda da minha tip, que vai ser aqui um over na pontuação total dessas duas franquias, não tem problema, fiquem de fora. Só que assim, eu não recomendo vocês trabalharem com under, porque o under ele só vai acontecer se você tiver muita sorte. Vamos de acima de 226,5 pontos totais. Porque número de arremessos vamos ter, velocidade a gente também deve ter. O Sacramento gosta de um jogo rápido, o Dallas está sempre entre os 10 times mais rápidos da NBA, pelo menos nessa temporada. O Dallas é muito frágil no garrafão, setor onde é fácil de se produzir pontos, onde o De'Aaron Fox infiltra muito bem e onde o Sabonis, que é um dos melhores jogadores dos Kings, atua. E bola de 3, a gente vai ter em alto volume também com diversos arremessadores de bom nível. Então, repito, se acontecer um under, vai ser por sorte, porque o over ele faz mais sentido. E mesmo no único confronto, no último confronto que essas equipes tiveram recentemente, a gente teve um over, mesmo com os Kings produzindo abaixo dos 100 pontos. Nos últimos 4 encontros consecutivos entre essas franquias, a gente teve aí, pelo menos 228 pontos, o que é muito bom também. E o Sacramento Kings não deve ser tão ruim em casa em relação à produção de pontos, como eles foram naquela última oportunidade que eles se enfrentaram aqui, e eles pararam em 96. E vamos finalizar aqui falando a respeito do Nikola Jokic. Vamos ficar de olho se o Rudy Gobert vai jogar, porque ele é um jogador pesado, que tem dificuldade de deslocamentos laterais, geralmente ele fica protegendo o aro. E o Jokic, que também é dúvida, quando joga contra o Gobert, ele arremessa bastante de 3. Porque o Gobert não vai ter que chegar, de vir ali do garrafão até ele, ou então, é um jogador que sai do garrafão, vai deixar o lado exposto ali do Minnesota Timberwolves. Então o Jokic muitas vezes vai ter liberdade pelo perímetro, principalmente na atrasada, na jogada de proposta, para poder receber o Jamal Murray, fazer um pequeno invertido e produzir um pouco mais ali de fora. Então, olha, pelo menos uma bola de 3 do Jokic. A última 43, ela deve melhorar no vivo rapidamente para 50, aí vocês pegam na 0,5 bola de 3. Ele conseguiu, contra o Gobert, pelo menos uma bola de 3 em 80% dos últimos 10 confrontos, dos últimos 5 seguidos também. E olha o meu alto de bola de 3 que ele arremessou recentemente contra esse cara. É o que eu disse pra vocês. Ele faz isso pra poder atrair ele pra fora do garrafão. Se ele não vier, o problema é dele. O Jokic tá livre pra arremessar, o Jokic tem bom aproveitamento. Então assim, ele deve arremessar desde o começo da partida. Se não arremessar, dá pra gente tentar pegar uma linha ali, pagando um pouco melhor no vivo pra cima de 0,5 bolas livres do Nikola Jokic, costuma ter muito sucesso contra o Rudy Gobert. E se a gente for olhar aqui, o Minnesota é o quinto time, até por isso, que mais cede bolas de 3 pra pivôs em toda a liga. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e fazer aquela filtragenzinha para vocês escolherem as melhores opções. A gente só faz um primeiro passo aqui para vocês. A decisão é toda de vocês. Baseiem-se em números de estatísticas. Em médio e longo prazo, vocês sempre serão lucrativos, mas tomem bastante cuidado. Essas rodadas cheias são sempre muito sedutoras para que a gente atire para todo lado, faça múltiplas, triplas ou duplas, mas tomar cuidado é a melhor dica que eu tenho para vocês, principalmente nesse momento em que a NBA tá bem maluca. Muito obrigado pela audiência de todos e confiram esses vídeos aqui, onde certamente vocês vão aprender alguma coisa, seja a over ali em assistências de jogadores para poder operar, pontuação de jogadores bigs, pontuações totais. A gente sempre traz alguns insights para vocês terem boas ideias e, mais do que isso, melhorarem o desempenho de vocês e a chance de lucratividade. Muito obrigado mais uma vez e falou!